Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo Viana, vamos falar um pouquinho hoje sobre guarda-chuva de UX. O que será isso, para que serve e como a gente enxerga o que é o guarda-chuva de UX. Primeiro eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho diferente sobre o X. Tá? O X não é um momento, não é um momento estanque, não é um ponto que você para no projeto. O X é tipo uma filosofia, ele engloba, né, o antes do uso de um produto digital, de um produto, de um artefato, e o momento do uso e a reflexão do pós-uso. Na prática, o X é o todo, é o tudo, né? Então você tem que estudar tanto o usuário antes, quando, durante a utilização do produto e do pós, tá? Na reflexão do pós-uso do produto. Tá? Porque muita gente acha que o X é só o estudo do momento que as pessoas estão utilizando aquele produto, certo? Bem, tudo bem, o X também é isso. Tá? Mas esse momento que as pessoas estão utilizando aquele dispositivo digital, a gente chama de usabilidade, que é o momento que as pessoas estão utilizando. Né? Então elas estão utilizando aquilo ali. E usabilidade, tá? Só fazer um parênteses, a gente tem eficácia, eficiência e satisfação. Tá? Um fala do objetivo atingido, o outro fala do gasto energético e o outro fala da satisfação, do momento que a pessoa... da emoção que a pessoa tem ao utilizar aquele dispositivo. Isso segundo a ISO 9241. Tá? Então, voltando ao assunto, então a usabilidade é o momento que a pessoa está utilizando o produto, que faz parte do contexto de uso também. Só que é mais do que isso, por isso que a gente chama de guarda-chuva de UX. Dentro de UX você tem diversas ciências, você tem cognição, por isso que muitos... Inclusive né, eu fiz meu doutorado em psicologia social para poder entender, compreender o usuário, compreender o que ele pensa sobre alguma coisa, sobre aquele produto. Eu não vou estudar pelo fígado, pelo coração, né, pelo braço, eu vou estudar justamente pelo cérebro da pessoa e como ela utiliza aquele dispositivo. Então, o guarda-chuva de UX você tem desde o design visual, tá? Você tem desde o visual, da questão estética, você tem arquitetura de informação, você tem... interação homem-computador, pesquisa do usuário, análise de dados, tem uma série de outras coisas que envolvem, que ajudam, que auxiliam a gente a transformar uma boa experiência do usuário, a converter isso numa boa experiência do usuário. Então, assim, o X não é o momento do uso, o momento do uso é a usabilidade. O X é o todo, é o contexto todo, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês pensarem um pouquinho diferente do que é o X na prática. Tem gente que confunde, acha que o X é fazer uma boa interface, uma interface bonita. Mas a interface bonita o X? Também é, tá? Mas ele também envolve arquitetura de informação, envolve uma série de outras informações que você pode usar, que você pode criar para transformar uma melhor experiência, para converter aquilo numa melhor experiência. Por isso que guarda-chuva de UX tem um contexto todo. E uma história legal sobre isso foi que o criador, né, o Donald Norman, ele trabalhava para o criador do termo User Experience, todo o contexto de experiência, né, tem o dedo do Donald Norman. E o Norman, ele trabalhava na Apple e ele via que os computadores da Apple eram muito bons, só que as pessoas reclamavam, falavam mal. Né? E por quê? Ele foi descobrindo por quê. Porque a caixa é muito grande, não coube no meu carro. Né? Lembrando que o computador era enorme na época, né? Ou então eu cheguei em casa, fui tentar ligar e não consegui ligar o computador, porque tem muitos tipos de fios diferentes, eu não consigo eu não consigo ligar o meu computador novo que eu acabei de comprar, então isso tudo frustrava. Repara, não é o produto, e sim o que antecede o produto, toda a parte que envolve o produto até chegar até o momento do uso e até da reflexão do pós-uso. Tá? Se o computador não coube no carro, não é um problema do produto, mas é um problema de UX. Entendeu? Não, por quê? Porque a jornada do cliente foi afetada, a forma que você criou foi afetada. Né? É claro que guardadas as devidas proporções, seguramente. Tá? Mas lembra, o X é muito mais do que o uso. O X é muito mais do que uma interface. O X é uma pesquisa psicológica, uma análise que envolve dados, que envolve uma série de outras questões que a gente precisa, que a gente necessita para poder contextualizar isso e converter experiências inesquecíveis, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.